para mim vir aqui, gente, o negócio tem que ser seríssimo. Para que eu possa entrar numa live, o negócio tem que ser seríssimo. Muito sério. Deus tem me incomodado muito, sacudido os meus alicerces, a minha estrutura, e tem balançado a minha estrutura. E aí, é isso. É isso. Que Deus possa abençoar todos vocês que vão assistir, compartilhar com mais o link com mais pessoas, informando. Não estava programado. Nada é programado. Eu não tenho programação porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor disse a mim, Nicodemos, o vento assopra onde quer, mas não sabe para onde vai, nem para onde vem. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vai e nem para onde vem. Assim são todos aqueles que são direcionados por Deus. Então, não tem problema. A minha obrigação, a minha aliança que eu fiz com Deus foi quando eu tivesse um sonho, como levantado como profeta na nação, dizer o sonho. E esse sonho deixou meio assim, porque fugiu daquilo que eu vinha sonhando. Eu sonhei com o Vaticano. Eu sonhei com o Vaticano. E eu quero contar esse sonho do Vaticano. Sonhos são sonhos. Então, quero orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê, diz amém. Agora, 7 minutos desta live. Gente, eu tive um sonho, e esse sonho foi fora completamente do contexto do que eu vinha sonhando nas últimas semanas, tá? E este sonho, eu sonhei com o Vaticano. Um Vaticano, Roma. Vaticano, Roma. O país, né? O Roma. Né? Ali a Itália. É isso, gente? Eu estou falando, mas eu acredito que o Vaticano é na Itália, não é isso? Em Roma, ali na Itália, não é isso? Não é isso? Alguém pode me confirmar, por gentileza? Roma, isso, na Itália, não é isso? Eu sonhei com o Vaticano. Foi um sonho muito real. Foi tão real que sacudiu um pouquinho a minha estrutura. E eu senti a necessidade de correr aqui e contar esse sonho para você, porque eu fiquei sem força. Até para me levantar da cama, eu fiquei sem força. A força fugiu de mim. Porque era algo espiritual, muito, mas muito forte, espiritualmente falando. Eu vi no sonho, no Vaticano, ali em Roma, Itália, né? No sonho, Vaticano, Roma, Itália, eu vi algo muito real. Grave esse sonho. Olha, todos os sonhos que eu tenho é no território nacional brasileiro, nos acontecimentos antes de acontecer e, pasme, 24 horas, 48 horas antes. É muito ligeiro, nunca vi. Como Deus me perguntou em sonho, se já tinha visto eu algum vidente, com tão pouco tempo, algum profeta, alguma pessoa que tenha dom espiritual. Eu disse não. Eu vi Roma, eu vi Vaticano. E sobre o Vaticano, ali, não tem onde desce, onde quando um papa... Eu estou dando só a ideia, não estou dizendo, afirmando, tá? Eu só fiz sonhar, eu vou dar uma hipótese, uma suposição. Lá não tem aquela coisa que sai a fumaça quando um papa morre e vai escolher outro papa, né? Eu não sei como é que se chama o nome daquilo. É uma chaminé aonde a fumaça fica preta, se não me salva a memória. Eu não sei, mas eu estou ouvindo a voz. É interessante, gente. É interessante. Eu estou ouvindo a voz. Oh, meu Deus, é interessante. É interessante, gente.
Eu estou ouvindo a voz aqui, gente. É interessante. É interessante, gente. Eu estou ouvindo a voz, gente. É interessante, gente, que quando a voz começou a entrar, gente, como a voz começou a entrar aqui, a voz começou a entrar, essa parte aqui minha, dos meus dois ouvidos, ficaram completamente dormentes. A parte minha aqui dos meus dois ouvidos ficaram completamente dormentes. Estou pegando e meio assim que não estou sentindo, sabe? Estou pegando e meio que não estou sentindo. Somente a parte que fica em volta do ouvido. Meu Deus, o que é isso? Ah, não tem nem eu, né? Não tem que não se assuste com isso, não, Senhor. E aquela parte onde fica aquela chaminé, e eu nunca vi, mas eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Quando a fumaça, o incenso, é isso? O incenso. Quando o incenso, olha só. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu estou completamente. Olha só os poros, como estão arrubiados aqui, os poros. Olha isso aqui. E é como se. Eu não vou nem pedir para você compartilhar o link com mais 100, não, porque tá sério aqui o negócio. Ai. Como eu estou vendo, gente. Meu Deus, eu estou vendo. Aquela chaminé onde sai a fumaça, que é o incenso, e ela sai preta, não é isso? Quando ela sai preta, significa luto, se não me salva a memória. Né? Significa luto, né? Se não me salva a memória. E quando estão para escolher um papa novo, um novo papa, quando estão para escolher um papa novo, um novo papa, aquela fumaça continua saindo, aquela fumaça continua saindo, é o incenso, continua saindo preto a fumaça. E depois que escolhe um novo papa, aquela fumaça, se não me salva a memória, porque é que eu estou vendo, eu nunca assisti, mas eu estou vendo agora, e a voz, aquela fumaça começa a sair branca, né? Branca. Naquele exato momento desse sonho no Vaticano, em Roma, na Itália, nesse exato momento desse sonho no Vaticano, Roma, na Itália, eu via isso, mas descia do céu algo como um poder muito forte, sabe, que destronava tudo, esse poder muito forte. E eu vi aquele poder muito forte como se fosse assim, eu não sei nem dizer o que era, uma bomba nuclear. Ai, pai, chega. Uma bomba nuclear, né, de diversas megatons. Uma bomba nuclear de diversas megatons. Descia e eu gritava e eu dizia, meu Deus, o que é isso? E eu perguntava, Deus, por que eu estou sonhando isso? Porque era como se eu dissesse, não está no cronograma,
O Senhor me disse que ia falar sobre o território nacional brasileiro, ia mostrar os acontecimentos que antes iam acontecer no território nacional brasileiro. E isso aqui, o que é isso aqui que eu não estou entendendo? E o Senhor dizia, estas bombas que descem aqui, como se você está vendo como bomba de não sei o que é, que eu acabei de dizer, Deus. Não sei. Que caía diversas bombas. O Senhor dizia, é espiritual. É espiritual. E o que acontecia ali, gente? Deus disse assim, vem ver. Eu continuei olhando aquilo tudo. Eu continuei vendo aquilo sobre Vaticano, na Itália, em Roma. Eu comecei a ver aquilo, né? Aquelas bombas, não sei o que é aquilo. Eu acabei de dizer, mas não sei. É que ela descia com uma potência como se tivesse elas diversos arco-íris. Eu quero que você fixe nisso aqui, ó. Arco-íris, diversos arco-íris ali, como se tivesse diversos arco-íris assim, verde, amarelo, azul, branco, anil, todas as cores, o arco-íris, como se fosse em volta de anéis. Anéis. Era anéis que descia sobre o Vaticano ali. Sobre Roma, sobre a Itália, eram anéis, que vinham assim, ó, descia com um ímpeto muito forte. Era um poder extraordinário. Era um poder, sabe, avassalador. Eu dizia, nenhum país, nem o mundo todo, eu acho que suportava algo disso. E o Senhor dizia, isso não é megatons, né? Megatons de bombas químicas ou alguma coisa nuclear. Não é esses megatons. Isso é espiritualmente falando, que desce agora sobre Roma, sobre o Vaticano. Neste dia chamado hoje, essa data 22, hoje é 22, não é isso? 22 do 6 de 2024. 22 de 6 de 2024. Toda atenção aqui. Toda atenção aqui. Toda atenção. Toda atenção. Deus é um Deus forte. No versículo 5, Jesus enviou esses 12, dando a seguinte instrução. Tem instrução para ser guiado e direcionado por Deus. Não torne o caminho que leve aos gentios, nem traze cidades de samaritanos, mas, de preferência, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ninguém procura mais ovelha perdida. Ninguém procura. Mas eu quero deixar Mateus 10 para você. Para a sua leitura, eu quero deixar Mateus 10. Eu quero falar uma coisa sobre o território. Deus está falando sobre o Vaticano. Algo do Vaticano, eu acabei de ver. Vaticano tem algo para acontecer que está sendo seguro pelo 3. Algo para acontecer no Vaticano que está sendo seguro por um 3. Porque do Vaticano vem as coisas espiritualmente falando, né, que vão ranger aí alguns países do mundo ou todo mundo. Então, do Vaticano, está sendo destronado algo do Vaticano, espiritualmente falando, que será notícia e não poderá ser apagado e nem esquecido o que está vindo do Vaticano. Deus está mandando falar. Deus está abolindo das nações e nos reinos, porque a vontade dele está sendo feita sobre a face da terra. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Estão tentando parar, mas não irão conseguir. Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo, dia 23 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a notícia mais importante de hoje, meus queridos amigos, é que essa semana que estamos entrando, haverá o julgamento do arcebispo Carlo Maria Viganò no Vaticano, sob a acusação de que ele praticou o crime de cisma. Viganò será julgado por crime de cisma.
Aliás, esta informação foi dada pelo próprio Viganò na quinta-feira. Ele fez um comunicado dizendo, então, que será condenado, segundo ele, porque o processo já está pronto, a condenação já está pronta. Ele será condenado por crime de cisma. Bem, acho que a maioria aqui dos meus queridos amigos conhecem a história de Carlo Maria Viganò desde sua anunciatura nos Estados Unidos, quando começou a condenar a igreja liderada pelo argentino Bergoglio de já não ser mais a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, tampouco Bergoglio ser o vigário de Cristo. Bem, no seu comunicado ele faz uma longa comparação entre Bergoglio e os globalistas, entre as decisões de Bergoglio em comunhão, por assim dizer, com a Agenda 2030, com os globalistas da ONU e com aquilo que ele chama de seita, que é o Fórum Econômico Mundial. Vale a pena no seu comunicado ver essa comparação, porque na verdade esta é basicamente a sua defesa. Diz Viganò, entre outras coisas, o seguinte: é necessário que o episcopado, o clero e o povo de Deus se perguntem seriamente se é coerente com a profissão da fé católica testemunhar passivamente a destruição sistemática da igreja pelos seus líderes, tal como outros subversivos estão destruindo a sociedade civil. E aqui então começa a comparação. Ele compara a grande decadência que há na igreja hoje à decadência que nós vemos no mundo político. Quem acompanha esse canal a diário entende o quanto os nossos líderes políticos hoje são decadentes e como as pautas que eles defendem são basicamente todas anticristãs. Então aqui já começa uma comparação. Ele acusa a igreja liderada por Bergoglio de ser igualmente decadente, ou neste mesmo sentido dos globalistas. Mas ele segue: o globalismo apela à substituição étnica, e aqui vem a primeira comparação com Bergoglio. Bergoglio promove a imigração descontrolada e apela à integração de culturas e religiões. Outra comparação: o globalismo apoia a ideologia LGBTQ+, e Bergoglio autoriza a bênção de casais do mesmo sexo e impõe aos fiéis a aceitação do homossexualismo, ao mesmo tempo em que encobre os escândalos dos seus protegidos e os promove aos mais altos cargos de responsabilidade. Outra, e talvez a mais importante comparação: o globalismo impõe a agenda verde. Bergoglio, por sua vez, adora o ídolo da Pachamama, escreve encíclicas delirantes sobre o ambiente e apoia a Agenda 2030 e ataca aqueles que questionam a teoria do aquecimento global provocado pelo homem. Ele vai além do seu papel nas questões que dizem respeito estritamente à ciência, mas sempre em apenas uma direção diametralmente oposta ao que a Igreja sempre ensinou. Ele determinou a utilização de soros genéticos experimentais que causaram danos muito graves, morte e esterilidade, chamando-os de, entre aspas, um ato de amor, em troca do financiamento de empresas farmacêuticas e fundações filantrópicas. O seu total alinhamento com a religião de Davos é escandaloso. A religião de Davos aqui é o Fórum Econômico Mundial. Onde quer que os governos ao serviço do Fórum Econômico Mundial tenham introduzido ou alargado o aborto, promovido o vício e legitimado as uniões homossexuais ou a transição de gênero, encorajado a eutanásia e tolerado a perseguição aos católicos, nenhuma palavra foi gasta em defesa da fé, da moral, que estão ameaçados, ou em apoio a batalhas civis de tantos católicos que foram abandonados pelo Vaticano e pelos bispos. Nem uma palavra para os católicos perseguidos na China, com a cumplicidade da Santa Sé, que considera os milhares de milhões, ele aqui está se referindo ao dinheiro, de Pequim, mais importantes do que as vidas e a liberdade de milhares de chineses fiéis à Igreja Romana. Na Igreja Sinodal, aqui também entre aspas, porque é como ele define a Igreja de Bergoglio, a Igreja Sinodal, presidida por Bergoglio, nenhum cisma é reconhecido entre o episcopado alemão ou entre os bispos nomeados pelo governo que foram consagrados na China sem um mandato de Roma, porque a sua ação é consistente com a destruição da Igreja e, portanto, deve ser escondida, minimizada, tolerada e, finalmente, encorajada. Nesses 11 anos de pontificado, a Igreja Católica foi humilhada e desacreditada, sobretudo por causa dos escândalos e da corrupção dos líderes da hierarquia, que foram totalmente ignorados, mesmo quando o mais implacável autoritarismo do Vaticano se alastrou contra sacerdotes e religiosos fiéis,
pequenas comunidades de freiras tradicionais e comunidades ligadas à missa em latim. Bem, esse é basicamente o centro da sua defesa. Então, como nós vimos aqui por essas comparações, Viganò diz com todas as letras que Bergoglio não está a serviço de Cristo, mas a serviço dos senhores do mundo. Daí porque ele reforça também em outros discursos que Bergoglio não é papa, segundo ele. Bergoglio é um impostor que está lá para servir a outro senhor, por assim dizer, e preparar o mundo para a chegada do anticristo, que, aliás, ele reafirma neste comunicado. Então, essa é basicamente a sua defesa. Agora, o meu comentário a respeito. Bem, eu também, como Viganò, acredito que a condenação ao arcebispo está pronta, a sentença já está pronta. Ele será, assim, condenado por crime de cisma e será, portanto, excomungado. E aí é que começará o grande problema. Porque, na minha opinião, Viganò levará consigo todos aqueles que pensam igual a ele. Todos aqueles que acreditam, em primeiro lugar, que Bergoglio não está a serviço de Cristo, mas dos globalistas, irão com Viganò. Aqueles que acreditam que esta igreja está a serviço do mundo e não contra o mundo, ficarão do lado de Viganò. Bem, isso certamente configurará um cisma. Só que atenção, detalhe importante. Para Viganò, os cismáticos são aqueles que subverteram o magistério da igreja, aqueles que deixaram de seguir a doutrina da igreja de sempre para seguir os mandamentos dos senhores do mundo. Para Viganò, portanto, os cismáticos são eles que ficarão com os prédios da igreja. Por sua vez, o Vaticano, toda a estrutura hierárquica, considerará, claro, Viganò e aqueles que o acompanharem cismáticos. Então teremos essas duas, digamos, metades daquilo que será dividido da igreja, ambas se acusando de cisma. Mas o que eu coloco aqui é o seguinte: começará então, a partir daí, uma grande perseguição aos cismáticos, claro. E aí é preciso perguntar: quem perseguirá? Quem terá poder para perseguir? Aqueles que ficarem do lado de Viganò terão certamente a liderança de um autêntico pastor da igreja, mas não terão nenhum poder. Já aqueles que ficarem ao lado de Bergoglio terão os prédios da igreja de sempre e todo o apoio dos globalistas e dos senhores do mundo, mas também, atenção, de muitos governos nacionais ao redor do mundo, porque Bergoglio está afinado com todas as propostas deste mundo, usando uma linguagem mais clerical, por assim dizer. Sim, Bergoglio tem uma aliança muito estreita, uma afinidade muito estreita, claro, com a ONU, porque precisamos lembrar que no início da pandemia, Bergoglio disse que era dever de todo católico obedecer à ONU. Tem um livre trânsito entre os governos. Quem, por exemplo, nos governos nacionais não ama Bergoglio e não o respeita como Papa? E tem o apoio também, claro, do Fórum Econômico Mundial. Daí porque eu pergunto: quem terá forças para perseguir os cismáticos? Aqueles do lado de Viganò ou aqueles que ficarem ao lado de Bergoglio? Quem terá todo o aparato do establishment, por assim dizer, a seu favor? Não é preciso ser gênio para deduzir que será Bergoglio e o Vaticano atual. Então eu penso que começará aí uma grande perseguição, provavelmente sem precedentes na história, àqueles que querem manter-se fiéis à tradição da igreja, à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, e ao magistério da igreja. Aqueles que defendem as tradições, evidentemente, não terão vida fácil daqui para frente. Começará certamente uma grande perseguição, uma vez que o cisma seja declarado. E para Viganò, provavelmente, já é líquido e certo. Bem, então, para terminar, é bom sempre lembrar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que ao discípulo não restará senão sofrer o que o mestre sofreu. Parece que entraremos nesse tempo. O que, por um lado, é muito bom, porque nos diz, ou nos dá a certeza de que a sua vinda gloriosa está próxima.
Bem, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E nós que estamos atravessando uma fase muito ruim aqui no YouTube, pedimos gentilmente a sua colaboração. Se possível, torne-se membro do canal, porque é a sua membresia que nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma, pelo menos por mais algum tempinho, porque realmente, meus amigos, a cada dia que passa está mais difícil continuarmos aqui, não é? Vocês bem podem imaginar, e vai piorar. Então, eu peço gentilmente aos queridos amigos, aqueles que podem ajudar, que tornem-se membros do canal. Um abençoado domingo a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você não está entendendo que existem as mesmas organizações que dão suporte ao Alexandre, são organizações que estão atacando a Igreja de Cristo? Não é possível que você seja tão burro ou tão limitado que você não consiga perceber a conexão entre as duas coisas. Um programa que está imperdível, então peço a você que sente o dedo no like. Hoje eu recebi cedo do João Gabriel, ele me passou a informação que 1 em cada 3 pessoas que assistem ao programa não estão inscritos no canal e 3 em cada 4 não assinam o sininho das notificações. Caramba! E também menos de 1/3 das pessoas sequer curtem o vídeo, assistem e não curtem. Então eu quero pedir para você de novo, senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações também. E o fato de que ainda tem pessoas que não percebem isso, eu acho interessante porque a gente estava com mais ou menos 17 mil pessoas nos assistindo e agora caiu para perto de 16 mil, ou seja, a audiência caiu quando eu falei do assunto mais importante. E é exatamente esse o problema. Teve um coitado aqui no chat que falou: Paulo, o programa tá morno hoje, cadê as pautas quentes? Essa é a pauta mais quente que existe, meu filho. Você não tá entendendo? Você não está entendendo que existem as mesmas organizações que dão suporte ao Alexandre, são organizações que estão atacando a Igreja de Cristo? Não é possível que você seja tão burro ou tão limitado que você não consiga perceber a conexão entre as duas coisas. No final das contas, essa guerra é espiritual, pô. Os caras não querem destruir a sua família à toa. Eles não querem destruir a sua relação com a sua sexualidade à toa. Eles não querem destruir o seu corpo à toa. Eles não querem destruir a sua relação com Deus, com propósito, com valores absolutos à toa. E essa é a pauta mais quente que pode existir. Uma reportagem de um jornalista sério, competente, mostrando que as organizações internacionais estão financiando a ruína e a destruição do cristianismo no Brasil, em parceria com a mesma turma que atua com Alexandre de Moraes, a mesma turma do governo Lula, pastores ligados ao governo do Lula. Como é que isso não é uma pauta quente? Essa é uma pauta fervendo, esse é o assunto mais importante. Ora, e é por isso que eu peço tanto que as pessoas façam o meu curso, para não haver mais esse tipo de estupidez. A audiência tinha que ter disparado quando eu falei desse assunto. O Andrew Breitbart, que é um jornalista muito importante americano, inclusive o mentor do Steven Crowder, ele diz o seguinte: política é rio abaixo da cultura. Então, quando as coisas chegam na política, no dia a dia, na discussão do Alexandre de Moraes e do Lula, a guerra já está decidida na cultura do povo. Só que o o Breitbart não disse é que a cultura do povo, e o Olavo de Carvalho disse, é que a cultura do povo é consequência dos seus valores formados pelas suas religiões. Então a cultura advém a política advém da cultura e a cultura advém da religião. Eu vou dar um dado para vocês. Todas as pesquisas que a gente faz internamente mostram que entre os evangélicos, o Bolsonaro teve 70 e poucos % dos votos. Sabe o que significa isso? Que se o Brasil inteiro se tornar evangélico, ou se o catolicismo melhorar, né? Se o Brasil inteiro... Porque eu acho que o número dos católicos, mais católicos votam no Lula do que no Bolsonaro. Mas eu acredito que esses católicos, essa conta é mal explicada, porque são católicos do IBGE, que dizem que são católicos, mas não são católicos de verdade. Se você for botar os católicos que efetivamente vão à igreja, eu aposto, e aí é uma aposta, não um número estatístico, que o Lula também ia ter 25% dos votos. Significa que se você evangeliza o Brasil, não tem roubo, não tem o que você faça, não tem o que fazer, a esquerda não subsiste. Existe um estudo aqui nos Estados Unidos mostrando que o fator demográfico que mais altera o voto é a religião. Os democratas têm, a esquerda nos Estados Unidos tem 26 pontos percentuais a menos de votos de cristãos. E é por isso que os caras estão agindo. Quer dizer, talvez o fim inicial seja político. O fim mesmo é demoníaco, porra. É uma luta de bem contra o mal, sim, por definição. Do sumum bonum, do bem absoluto, que é Deus, contra a destruição e a ruína dos homens, que estão se drogando, que estão com famílias destruídas, que estão se suicidando, que estão se alcoolizando. E isso, a pauta quente era a fofoca do Alexandre. Tá tudo errado. Enquanto a mentalidade for essa, tá tudo errado. Esse assunto é muito importante, gente. Ele é mais importante do que os demais. Embora eu tava falando de censura, que é uma coisa sem dúvida nenhuma importante, mas a arena na qual eu vou entrar agora é um pouco diferente. O Cláudio Dantas, famigerado Cláudio Dantas, coitado. Eu sempre disse que eu via méritos no Cláudio Dantas, eu falava isso, ele me sucedeu
pouco depois nos Pingos nos Is, e eu gostava dos comentários dele. Eu acho ele um jornalista embasado. É óbvio que a gente pensa diferente, mas eu acho ele um jornalista inteligente, ele é acima da média. Não dá para comparar um Cláudio Dantas com uma Mônica Berger. Ele publicou um artigo que eu considero um dos artigos mais cruciais que a gente teve publicados recentes no Brasil, uma reportagem, que se chama Quem Financia o Lobby Anticristão no Brasil e Como Funcionam os Seus Grupos de Pressão. E a reportagem revelou uma rede, uma verdadeira rede de organizações e agência com a finalidade, com uma agenda financiada de combate aos valores cristãos. Basicamente uma agenda de deslegitimização dos valores fundamentais cristãos. Mas, Vladimir, que pautas são essas? Então, vamos lá. Eles têm uma publicação recente que também dá até uma certa repercussão, chamada Dicionário para Entender o Campo Religioso. Se você for entrar ali, misericórdia. E aí, se você pega... Eu vou tomar a liberdade, Vladimir, de abrir esse troço que você está falando, porque parece mentira. Então eu vou abrir. Cuidado na hora de abrir, porque isso é tóxico. Então... Não, eu sempre falo aqui pro pessoal da audiência e tal, para eles tomarem cuidado. Agora eles podem colocar o traje de hazmat deles, né? Aquele traje dos filmes americanos. Mas isso que você está falando é absolutamente verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar. iser.org.br/publicações. Você vai dar uma olhada aí na... Esse é um assunto muito mais importante do que o primeiro. Tá aqui. Deixa eu botar. Peraí, deixa eu contar uma telinha. Ver que não é conspiração. Você clicar em publicação, aqui, ó, cristianismo e narrativas climáticas, religião democracia e a extrema-direita, direitos sexuais e reprodutivos, religião e punição, catolicismos. Cara, isso aqui é muito impressionante. Ô, Paulo, e a gente pode dar um passo além. Se você entra aí no site do ISER e vê quem são as pessoas que estão por trás, você vai ver que, por exemplo, o diretor de programa deles é uma figurinha carimbada no meio evangélico, quem é da igreja sabe quem é, chamado Ronilson Pacheco. O Ronilson Pacheco é alguém que tem uma coluna muito conhecida no meio da esquerda cristã no Intercept Brasil, né? E ele publica coisas como, né? Por exemplo, por que você precisa conhecer a família Valadão? Clã por trás da Lagoinha, que negócio de target, né? Missões evangelizadoras têm que entrar no rol de investigados pelo genocídio Yanomami. Igrejas conservadoras são incubadoras da extrema-direita caso o governo Lula não mude a forma de lidar com elas. Vai nessa toada, né? E você quer pior ainda, Paulo, se você for ver lá entre o conselho dessa ISER, existe uma pastora luterana chamada Luz Marina Garcia. A Luz Marina Garcia teve bastante repercussão no início do ano, porque ela fez uma carta direcionada ao Lula e à Gleisi, foi publicada até no Brasil 247. Se alguém tiver a coragem de abrir e jogar o nome dela, Luz Marina Garcia Brasil, Carta Lula, vocês vão achar esse site lá. E ela teve, assim, pra saber de quem a gente tá falando, quem tá recebendo recursos para publicar que tipo de coisa, né? Tá ela aqui na tela. E ela é uma pastora luterana. E aí, basicamente, ela propõe nessa carta duas coisas, né? Eu vou até citar aqui, ela fala o seguinte, olha, essa realidade, né, do fascismo e tal, aliás, Paulo, eu descobri uma expressão recente, a fascistização das igrejas, olha só que bonito, né? Ela fala o seguinte, que essa realidade precisa ser mudada, e aí diz, para enfrentar essa realidade, é preciso incorporar teólogos e teólogas que tenham a capacidade de elaborar argumentos bíblico-teológicos que promovam a releitura do arcabouço conceitual. Bonito, né? O que ela está dizendo, né? Você me perdeu aí, Vladimir. Oi? Eu perdi aí, ficou confuso para mim esse raciocínio. Então, ela escreve uma carta ao Lula para dizer, né, por que o Lula não está dando atenção para as lideranças de esquerda evangélicas, que ele não está dando atenção para essa galera, que a galera ajudou ele a ser eleito e o Lula não dá atenção para elas. E aí ela descreve o que, na visão dela, é esse cenário das igrejas sendo cooptadas por forças de extrema-direita, é o que está no imaginário da esquerda, e ela propõe algumas soluções para isso, né, nessa carta que foi divulgada abertamente. E aí ela diz o seguinte, para enfrentar essa solução, para enfrentar essa situação de supostamente a extrema-direita dominar as igrejas evangélicas, esse papo da esquerda, ela fala o seguinte, que para enfrentar essa situação, é preciso incorporar teólogos e teólogas que tenham a capacidade de elaborar argumentos bíblico-teológicos que promovam a releitura do arcabouço conceitual. O que ela está dizendo? Gente que vai ganhar dinheiro para escrever em publicações como essa aí, que a gente está vendo aqui. É isso que ela está dizendo aqui, que publicações como essa devem ser promovidas. E aí ela vai além. Ela defende que o Ministério da Educação, o MEC, nosso querido MEC, deveria estabelecer os currículos dos seminários no Brasil e que as igrejas, para serem abertas, deveriam pedir autorização ao governo. Você vê que beleza, né? Uma pastora luterana está pedindo isso. Isso, abertamente. De novo, nossa audiência aqui, joga o nome dela, Brasil 247. E não é orgânico, né? Ela tá pedindo isso e tá ganhando uma... Eu expliquei aqui no programa a diferença entre o orgânico e o organizado. Eu tava ouvindo. Eu vi que você tava aqui conosco. O Alexandre deveria saber essa diferença a essa altura do campeonato. Mas não é orgânico. É definitivamente organizado e muito bem pago. E esse é o ponto pra mim, Paulo. Assim, gente distorcendo a Bíblia sempre houve. Desde que o mundo é mundo, né? Esse não é o ponto. Sempre vai ter gente propondo interpretações diferentes, tentando
inverter a Bíblia para se encaixar no que ela entende como correto. Isso aí sempre aconteceu. O que a gente está trazendo, o que essa matéria do Cláudio Dantas traz para a gente, que eu acho que é importante para a gente ter essa noção, é que o tamanho disso é artificial. Que isso existiria, mesmo sem ninguém ganhar dinheiro. O meu ponto é que isso acaba tendo a repercussão que tem, principalmente entre esses meios que estão malcomunados, por uma situação artificial. Isso é artificialmente promovido. E aí, Paulo, assim, eu digo muito claro, eu sou um cara que você sabe, eu vivo na igreja, né? Sou filho de pastor, sou presbítero na minha igreja, eu vivo o mundo da igreja. Se você pega um desses pastores aí, que eu fico brincando que é pastor GNT, que é essa galera aí que vai sendo chamada nesses grupos, que é mais um que senta ali para corroborar o que está sendo dito e bater na igreja, né? É um pastor que está ali para referendar o que está sendo dito. Ele nunca é a visão profética de denunciar o que está errado. É o cara que senta ali na roda dos escarnecedores, né? Para fazer coro com eles. Mas pega um sujeito desse, imagina assim, a realidade aqui no Brasil, a igreja típica brasileira é uma igreja pequena, em torno de 100 membros, de maioria negra, pentecostal, talvez da Assembleia de Deus. A igreja típica brasileira é essa. Não são as megas igrejas, são igrejas pequenas. Pega um sujeito desse, bota no púlpito, manda ele pregar. Ele não vai terminar o sermão. Não vai terminar, não vão deixar ele terminar o sermão. Vão enxotar ele dali. Por quê? Porque isso não é orgânico, isso não nasce no seio da igreja. Mas, no entanto, acaba saindo na Folha de São Paulo, acaba indo pro GNT, acaba indo pra... E muito bem financiado pelas mesmas... A coincidência de serem exatamente as mesmas pessoas que financiam o discurso de censura da direita no Brasil é muito impressionante, Vladimir. É muito impressionante porque, no final das contas, você cria duas portas. Ou você tem o assassinato de reputação que sofreu o André Valadão, por exemplo, o linchamento público, ou você tem a porta da Folha de São Paulo te chamando, do GNT, da Globo, do Lula te recebendo, e de uma quantidade colossal de grana nas suas costas.